Fala Fabinho, tudo bem? Fala irmãos e amigos. Fábio, aproveitando que você é um dos primeiros que entrou aí, confirma pra mim se o som tá beleza. Que alguém no Instagram de Terezinha entrando. Fala irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí, bom ter vocês aqui nessa live surpresa. O sonzinho tá bom aí, estão me ouvindo bem? Eu não vou demorar muito aqui, depois de um sábado intenso aí, certamente para muitos, correndo aí nas atividades da igreja. Certamente a maioria está cansada, né? Graça e paz, Andy, Abby, prazer ter você aqui nessa live. A proposta aqui é bater um papo rápido com vocês, né? Se você tem me acompanhado aí no meu Instagram, você tem visto que eu tenho falado um pouquinho mais sobre o Evangelho, algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu estou tentando extravasar isso, compartilhar aqui no ambiente da rede social, e hoje eu vou tentar ser o mais direto possível, e a ideia que eu gostaria de desenvolver com vocês aqui é por que tanta gente ouve o Evangelho, por que tanta gente frequenta a igreja, mas não tem a vida transformada, continua da mesma forma. Se você acompanhou meu último post, foi um post de um resumo visual do Evangelho, eu tentei falar exatamente isso, né? Comentando que hoje nessa live eu bateria um papo com vocês sobre esse tema, e eu gostaria de, se você puder ir compartilhar com alguém da sua confiança, um amigo, eu vou tentar desenvolver aqui ao longo desses próximos 15 minutinhos uma reflexão sobre isso. Porque as pessoas ouvem o Evangelho, porque as pessoas frequentam as igrejas e elas não têm a vida mudada, Tem alguns amigos aqui acompanhando, o Fábio Manfrim fala, Fabinho, ó, coloca aqui, a barba está branquinha, hein, pastor? Meu irmão, isso aqui são ossos do ofício, ó aqui, barbinha branquinha. Ai, meus irmãos, não é fácil não, vida pastoral é um desafio. Seja bem-vindo. Eu vou começar aqui a falar com vocês que já estão aqui, essa live vai ficar gravada, e a minha expectativa de fato é que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, e já quero convidar você que me acompanha aqui na minha rede social, que me segue no meu Instagram pessoal, a ficar atento aí, porque Deus tem colocado no meu coração um desejo de servir ainda mais, principalmente nesse ambiente digital, que é um ambiente que a gente está conectado o dia todo, mas a gente às vezes pouco fala sobre isso, né? E eu queria dar a minha contribuição, compartilhar aí com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A maioria das pessoas que me seguem aqui me conhecem, né? Eu sou um pastor, a minha vida é falar do Evangelho, e eu tenho percebido nesses últimos anos, isso tem me trazido algumas preocupações. Exatamente isso, porque as pessoas ouvem o Evangelho, as pessoas vão à igreja, as pessoas frequentam os ambientes religiosos, mas ainda assim parece que algumas coisas não mudam. Parece que em vez de termos uma igreja, e eu não falo aqui denominação especificamente, eu falo uma igreja evangélica brasileira mais forte, a gente tem uma igreja ainda mais enfraquecida, influenciável, enfim, uma série de coisas. E eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que eu tenho pensado e já convidar você aí também para compartilhar essa live nos seus contextos aí com seus amigos, para que eles também nos ajudem aqui nessa nossa reflexão. Uma pergunta que eu não sei você que está me acompanhando, você já teve dificuldade de falar sobre o Evangelho para alguém? Nessa semana eu também compartilhei sobre isso. Às vezes nós temos dificuldade, nós temos uma dificuldade de compartilhar o Evangelho, às vezes não temos tanta clareza, às vezes nós não sabemos por onde começar. Sabe aquele amigo da escola, aquele amigo da faculdade, amigo do trabalho, que a gente até gostaria de compartilhar o Evangelho com a pessoa, mas a gente não sabe por onde começar, não sabe como introduzir o assunto. Você já teve essa dificuldade? Você já enfrentou em algum momento aí na sua caminhada essa dificuldade de não saber se conectar, de como fazer? Eu acho que essa é uma questão, às vezes, comum à maioria de nós. E eu gostaria também de desenvolver esse tema no meu Instagram. Então, eu queria desafiar você a continuar me seguindo e naquilo que tocar o seu coração,
que você compartilhe com as pessoas para que elas também tenham acesso. Deixa eu entrar aqui logo naquilo que eu acho que é o problema dessa questão da live que eu estou sugerindo e compartilhando com você aqui, convidando você para pensar comigo. A pergunta central é: por que as pessoas ouvem o evangelho, frequentam a igreja, às vezes frequentam ambientes religiosos, mas ainda assim não têm a sua vida mudada? Certamente existem vários argumentos para isso, e eu não quero aqui simplificar a reflexão. Como eu disse, eu quero dar a minha contribuição, e aí se você tiver alguma contribuição, coloca aí nos comentários, que vai ser muito bom ouvir você também. Em primeiro lugar, assim, eu acho que existe uma espécie de confusão religiosa. Eu não sei se você concorda comigo. E quando eu falo sobre confusão religiosa, tem a ver também com aquilo que as igrejas ensinam. Porque eu penso que no senso comum do evangelicalismo brasileiro, da igreja evangélica brasileira, a religião está muito ligada com comportamento. E eu acho que em alguma medida a gente acaba reforçando essa ideia dessa confusão religiosa. A maioria das pessoas que frequentam uma igreja, a maioria das pessoas que são religiosas, elas não têm uma percepção profunda do evangelho. Elas têm uma visão de que o evangelho tem a ver com comportamento. Eu queria que você me dissesse aí o que você acha sobre isso. Você acha que as pessoas do nosso tempo têm essa visão realmente? Faz sentido o que eu estou falando? Às vezes, para muitas pessoas, o evangelho ele se limita ao nosso comportamento, aquilo que a gente deve e não deve fazer. E aí, quando a gente vai ensinar as pessoas, evangelizar as pessoas, falar sobre a nossa fé para as pessoas, em vez da gente falar do evangelho, a gente acaba falando do comportamento, aquilo que elas devem e aquilo que elas não devem fazer. E eu acho que esse é um problema para que as pessoas não mudem, para que as pessoas não possam mudar, na verdade, né? Para que elas não mudem, melhor dizendo. Elas não mudam porque o acesso que elas têm ao evangelho, às vezes, é muito mais um acesso enviesado pelo comportamento. Então, ser crente é ter um comportamento X. Então, eu me torno um cristão para deixar de fazer algumas coisas e para começar a fazer outras coisas. E aí limitam ao evangelho basicamente isso. Eu acho que isso é uma confusão religiosa, é uma falta de percepção das pessoas sobre o que é de fato o evangelho. Uma das nossas irmãs compartilhou aqui, deixa eu ler o comentário dela. Sim, quando eu era adolescente, era isso mesmo. Mas, mesmo não sabendo muito, consegui falar bem. Deus usava e, claro, sempre ia me aprofundando para poder compartilhar o evangelho. Obrigado por compartilhar, Ingrid, muito obrigado. Exatamente isso, a graça de Deus se manifesta na nossa vida, mas a gente enfrenta essa dificuldade. E normalmente, Ingrid e outros irmãos que estão acompanhando aqui, quando a gente vai falar, a gente normalmente fala sobre algum comportamento, porque a gente aprendeu assim, que falar de Jesus para outra pessoa é falar sobre um comportamento que ela tem que deixar de fazer. Isso tem me incomodado muito, isso não tem transformado as pessoas. E aí o que acontece? A pessoa começa a vir à igreja através de um comportamento, de uma mudança simples de comportamento, porque ela ouviu falar que isso é ser cristão, só que a Bíblia vai dizer que ela é uma pecadora, que ela é fraca, que ela é passível a erro. E aí quando essa pessoa erra, comete algum pecado, ela se desanima, se esfria e acaba saindo da igreja. Por quê? O que fundamenta a conversão, a fé dela, aquilo que ela ouviu sobre o evangelho, é muito mais voltado ao comportamento e menos sobre o verdadeiro evangelho, menos sobre Cristo, né? É isso aí, Ingrid. É isso aí, Ingrid. Verdade, isso é implantado em nós desde pequeno, é isso. Então a primeira coisa que eu acho aqui, por que as pessoas vão à igreja, mas não têm a vida transformada? Eu acho que existe uma confusão na mentalidade daquilo que é evangelho. Elas não estão aprendendo sobre o evangelho. Às vezes elas aprendem sobre o comportamento evangélico, mas não sobre o evangelho. Segundo lugar, às vezes eu acho que existe uma cultura nas igrejas de autoajuda. Eu não sei se você concorda comigo, mas é uma visão que eu tenho. Eu imagino que o evangelho que é pregado hoje também, ou a mensagem que é pregada,
além de ela ser extremamente legalista, voltada ao comportamento, ela também é uma visão voltada para o centro do coração do ser humano. Eu acredito que a visão das pessoas no nosso tempo é uma visão muito do evangelho de autoajuda. Então, quando uma pessoa vai à igreja, normalmente a nossa mensagem tem um apelo emocional muito forte. E eu acredito que esse é um dos motivos que as pessoas não se firmam verdadeiramente em Cristo, não se firmam verdadeiramente no Evangelho e acabam não tendo a vida transformada. Fábio coloca aqui, é difícil pregar hoje porque muitos se acostumaram a um evangelicalismo superficial e o evangelho verdadeiro confronta mais do que a cultura atual está disposta a aceitar. Muito legal, Fábio. Muito legal. Sejam bem-vindos aí os irmãos que estão chegando agora na live. Eu me propus a fazer essa live aqui rapidamente, é uma live curta, uma mini live. Mas eu gostaria que você me seguisse no Instagram, porque eu vou continuar compartilhando sobre esse tema lá no meu Instagram. E eu conto muito com a sua ajuda para a gente compartilhar isso com outras pessoas. A gente está discutindo aqui a seguinte pergunta, a seguinte questão. Por que as pessoas vão à igreja, ouvem mensagens, participam de ambientes religiosos e elas não têm a vida transformada? Eu já falei aqui, depois você pode assistir a live novamente. Primeiro motivo, na minha opinião, é porque há uma confusão evangélica. Na hora de pregar a mensagem, nós falamos muito mais sobre o comportamento do que sobre o evangelho. Nós dizemos para as pessoas aquilo que elas devem e o que elas não devem fazer, mas esquecemos de explicar a mensagem do evangelho. Aí a segunda coisa que eu coloquei aqui, o segundo item, o segundo motivo, é essa cultura de autoajuda. As pessoas, elas têm um contato com a mensagem do evangelho que é pregada hoje, mas muito voltado para uma espécie de experiência de autoajuda. O evangelho acaba se tornando uma espécie de mensagem motivacional. O que você acha sobre isso? Às vezes eu acho que as pessoas estão indo para a igreja muito mais para serem motivadas emocionalmente. E eu não estou dizendo que a igreja, o evangelho, a comunidade não tenha respostas para as nossas crises emocionais. O que eu estou dizendo é que isso não é o evangelho. E aí quando a pessoa é levada à igreja ou a uma experiência de fé por meio desse movimento de autoajuda, essa pessoa, quando ela oscila nas suas emoções, ela acaba abandonando a igreja, ela não se conecta. Quando um irmão da igreja fala alguma coisa ou chateia ela, a pessoa diz assim, não vou mais nessa igreja não, as pessoas não têm amor, as pessoas não amam, né? Então esse é um outro argumento, e eu acho que isso tem a ver também, sabe? Essa cultura de autoajuda, essa mensagem muito voltada para os sentimentos humanos, eu acho que isso pode ser um problema também, pelo qual as pessoas acabam se distanciando, se desconectando de Deus, da igreja e do evangelho. Mais uma contribuição do Fábio aqui. Muitos querem consumir o evangelho como um serviço, por isso buscam igrejas e pastores que atendam suas demandas, não que confrontem o seu coração, por isso não são transformadas. Muito legal, Fábio, tá inspirado hoje. Eu acho que essa é a linha. Irmãos, e aí amigos, né, que me seguem aqui no meu Instagram, eu gostaria muito que vocês me ajudassem nessa reflexão, a construir essa reflexão. Eu tenho uma preocupação sincera com que tipo de igreja, que tipo de discípulo Deus está nos usando para produzir, ou que nós estamos produzindo. Porque às vezes a igreja fica fragilizada. Se você me acompanhar essa semana no meu Instagram, eu vou colocar um vídeo que eu reagi de uma jovem que diz o seguinte, ela diz que ela já foi evangélica, teve várias experiências pentecostais evangélicas e ela chegou num estágio da vida dela que ela entendeu que ser cristão não faz nenhum sentido. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, será que essa jovem teve uma experiência com Jesus ou ela teve uma experiência com a religião? Ela teve uma experiência só litúrgica e não uma conversão verdadeira. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar e eu queria realmente que você me ajudasse a desenvolver essa reflexão. Por fim, aí eu vou encerrar a live, aqui a ideia é mais conectar você. Se você puder compartilhar essa live com amigos, com pessoas que você sabe que vai de alguma forma ajudar nessa nossa construção e nessa reflexão,
Eu acho que um terceiro motivo, além dessa confusão religiosa, além desse evangelho, dessa mensagem de autoajuda, eu acho que tem uma falta de clareza bíblica. E aqui nesse ponto eu vou me demorar um pouquinho mais, porque eu acho que é um ponto interessante. Mas antes de falar sobre esse lance da falta de clareza bíblica, tem um grande amigo aqui, pastor José Bento, amigo, participando aqui. Ele coloca aqui no comentário: infelizmente, muitos pregadores se comportam como coachings, né? E com isso prega o evangelho seletivo apenas para massagear ego de pecadores. Olha só que palavra importante do Bento aqui. Exatamente isso. Eu acho que às vezes a tendência das igrejas, dos pregadores, é construir uma reflexão muito mais para atrair as pessoas pela oratória, pela motivação, que a gente já falou aqui, do que pelo evangelho. Tem uma frase do pastor Mark Davey, eu não sei se vocês conhecem, mas é um pastor assim que a gente acompanha. Ele escreveu um livro chamado Deliberadamente Igreja, um livro excelente. É autor, né, e coautor daquela série 9 Marcas para uma Igreja Saudável. E o Mark Davey diz o seguinte, assim, eu li essa frase há mais ou menos uns 8 anos, e essa frase não sai da minha mente e do meu coração. Ele diz assim: com aquilo que você ganha as pessoas, é para aquilo que você ganha as pessoas. Vou repetir. Com aquilo que você ganha as pessoas, é para aquilo que você ganha as pessoas. O que o Mark Davey está falando? Ele está dizendo assim, olha, se você ganha as pessoas com entretenimento, você ganha as pessoas para o entretenimento. O dia que essa pessoa não tiver entretenimento, ela não vai se sentir bem. Se você ganha as pessoas com uma mensagem de comportamento, o dia que essa pessoa tiver um comportamento diferente, porque ela é uma pecadora, ela vai sair da igreja, ela não vai se conectar com Cristo. Se você ganha a pessoa com uma mensagem de autoajuda, o dia que ela estiver emocionalmente abalada, ela vai achar que Deus não está com ela, e aí ela vai abandonar a fé. Então, com aquilo que você ganha as pessoas, é para aquilo que você ganha as pessoas. A Ju, minha esposa, faz um comentário bacana aqui também. Ó. Também a psicologização do evangelho é um desafio. Não que a psicologia seja um problema, pelo contrário. Mas o evangelho é superior a tudo. Muito bom, Flor, é isso mesmo. E aí, amigos e irmãos que estão me acompanhando aqui, você que me segue, eu penso que a gente precisa pontuar que eu não tenho o objetivo aqui de falar mal de um movimento de acolhimento às pessoas, de um movimento de cuidado emocional, de um movimento em que, por exemplo, ciências como a psicologia apoiam e ajudam a comunicar o evangelho. Tudo isso é positivo. O que eu quero trazer aqui como ponto importante para essa live, eu já vou caminhar para a gente fechar, é que existe algo que é essencial na pregação do evangelho. E é óbvio dizer que é a apresentação do evangelho. Se nós não apresentarmos o evangelho para as pessoas não vão se converter. E elas não se convertendo, elas não têm acesso à presença de Deus, à presença do Espírito Santo nelas. E aí não tem transformação, não tem mudança de vida. Então eu queria chamar a sua atenção para isso. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, é bom ter você aqui. A gente já está aqui uns 15 minutinhos de live, eu já vou concluir, porque a ideia aqui era mais me conectar com você mesmo. Se você assistiu até aqui, está curtindo esse conteúdo, eu queria que você compartilhasse, enviasse aí para um líder da sua igreja, para alguém que você gostaria que tivesse acesso a esse conteúdo e me acompanhasse aqui nas redes sociais ao longo da semana, que eu vou voltar a falar sobre isso. Por fim, eu queria fazer aqui uma última referência, porque a pergunta que a gente está tentando responder aqui é por que as pessoas elas vão à igreja, elas ouvem a mensagem do evangelho, elas frequentam ambientes religiosos e elas não têm a vida mudada. Às vezes a gente tem, às vezes até mesmo do contexto da igreja, pessoas muito sensíveis excessivamente, que não têm uma experiência de conversão, que não são resilientes, que não enfrentam a vida cristã com coragem e ousadia como o evangelho ensina. O terceiro item, né, que eu gostaria de colocar para você é a falta de clareza bíblica. Eu acho que esse é um dos motivos principais pelos quais as pessoas não
se conectam verdadeiramente com Deus, com o reino de Deus e com a igreja de Deus. Eu acho que há uma falta de clareza bíblica. O evangelho virou, na verdade, uma mensagem na boca de muitas pessoas confusa. As pessoas não conseguem entender mais valores e princípios elementares da salvação. Às vezes você pergunta para uma pessoa, um membro de 5, 10, 15, 20 anos de igreja sobre doutrinas elementares da salvação, ele não conhece. Ele vai conhecer doutrinas sobre comportamento, ele vai dizer que Deus é bom e ajuda ele nos momentos difíceis, mas ele não conhece com profundidade doutrinas elementares como justificação, como adoção, como regeneração, que são doutrinas que elas moldam a nossa identidade. Se a pessoa não compreender essa obra de Cristo e a nova identidade que ela adquire em Cristo, essa pessoa ela está pregada num castelo de areia. Ela não está pregada na rocha. Então, eu gostaria que você pensasse comigo exatamente sobre isso. Por que as pessoas elas têm uma experiência com a igreja, elas têm uma experiência com a fé, elas têm uma experiência com a religião, mas elas não se firmam? Eu trouxe aqui alguns motivos. O primeiro motivo que eu disse foi porque eu acredito que há uma confusão religiosa. Se fala muito sobre comportamento e pouco sobre o evangelho. Segundo lugar, porque eu acho que há um evangelho de autoajuda. Nós nos preocupamos muito em massagear o ego das pessoas, em motivar as pessoas e esquecemos de explicar as verdades essenciais do reino de Deus para ela. E por último, eu acabei de comentar aqui, essa falta de clareza bíblica, né? Pessoas com 5, 10, 20 anos, elas não conhecem questões elementares da Bíblia. E aí eu queria chamar a sua atenção, porque parte disso é responsabilidade nossa, enquanto liderança, se você é líder de uma igreja local, enfim, a gente tem uma responsabilidade para ensinar e falar sobre isso. Por isso eu estou trazendo aqui no meu Instagram pessoal essa reflexão, porque eu julgo ser importante a gente falar sobre isso. Esse aqui é um ambiente, espaço muito propício para isso. Eu queria caminhar aqui para concluir essa minha live, que é uma live, obviamente, assim, simples. Normalmente para mim, pessoalmente, vocês sabem, né? A maioria aqui que me segue sabem que eu sou um pastor, e aí o final de semana pra gente sempre é muito corrido. Mas eu quis separar esse momento aqui para conversar sobre esse tema com vocês, e eu quero convidar você que está me acompanhando a continuar me acompanhando aqui no meu Instagram. Eu estou disposto, sinceramente, em trazer para esse ambiente virtual, e esse aqui é o espaço que eu tenho disponível, essa reflexão e tentar dar a minha contribuição para a Igreja de Cristo, para o Reino de Cristo dentro desse ambiente. Eu vou tentar ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, compartilhar questões aqui que eu julgo serem questões importantes. E quero dar a minha contribuição. Quero dar a minha contribuição aos meus amigos, aquelas pessoas que me acompanham aqui, mas também você que eventualmente não me conhece pessoalmente, mas me acompanha aqui, já ouviu ou já me encontrou em algum lugar pontualmente. Eu queria, de fato, que você se aproximasse de mim e a gente conversasse sobre esse tema que eu julgo que é um tema muito relevante e importante para todos nós que servimos ao Senhor e que servimos à missão. A pergunta que eu tentei, pelo menos, provocar aqui a maioria de vocês hoje é por que tanta gente ouve o Evangelho, mas continua igual, não tem a vida transformada. E aí eu termino essa minha live tentando conduzir você para essa reflexão. E se fizer sentido para você, volto a dizer, compartilha, envia para alguém, para um líder que você julga importante que ele ouça sobre isso. Quando falta evangelho, sobra ansiedade. Eu acho que essa é uma verdade. A gente vive numa igreja, às vezes, num ambiente religioso, de cristãos, de discípulos de Jesus, um tanto quanto, às vezes, esquizofrênicos, porque falta evangelho e sobra ansiedade. Quando falta evangelho, sobra autoexigências, a gente se exige demais, a gente acha que o problema está na igreja, está no pastor, que o problema está em mim, porque eu não tenho coragem, porque eu não tomei tal atitude. Quando falta evangelho, coloquem isso no coração de vocês, quando falta evangelho, vai sobrar um monte de esquisitices religiosas.
quando falta evangelho, sobra uma religiosidade vazia. Ó, a gente canta, a gente chora, a gente participa dos retiros, a gente participa dos encontros especiais, a gente fala para as pessoas e até a gente prega, né? Às vezes ensina, mas quando falta evangelho, sobra um vazio existencial. Parece que a vida não tem sentido. Parece que a vida cristã não tem sentido. E essa semana eu vou compartilhar um react aí, né? Um vídeo que eu reagi, que eu queria também ouvir a sua opinião. Então acompanha a gente aí ao longo dessa semana. Quando falta evangelho, sobra confusão espiritual, sobra uma bagunça. E obviamente que eu não quero me colocar aqui como uma pessoa que vai resolver os problemas. Eu não tenho essa pretensão, e Deus conhece o meu coração. O meu desejo aqui é dar a minha contribuição para a Igreja de Jesus, para os amigos, aquelas pessoas que me acompanham. Eu quero fazer a minha parte, tentar ajudar aqui aqueles que me seguem, utilizar esse ambiente para de fato promover um evangelho que glorifique a Deus, tá bom? Então é isso. Obrigado aí você que acompanhou aqui ao vivo com a gente. Deixa eu ver aqui quem eu consigo agradecer. A Ju, a minha esposa, tá aqui. A Ingrid, obrigado Ingrid pela participação. Tem aqui a Michelle, o Fábio. Valeu, Fábio, aí pelos comentários. A contribuição foi excelente. Tem aqui alguns perfis, assim, eu não conheço, às vezes eu não vou assimilar todos, mas eu queria agradecer você que está aqui com a gente. O Dudu está aqui com a gente. Quem mais aqui? A Tina Ferreira. Gustavo tá aqui, ó, Gustavão, que é lá da comunicação, ou que era da comunicação, agora tá pastoreando uma igreja. O Alisson, enfim, algumas pessoas aqui passaram nessa live. Eu queria agradecer a Deus pela sua participação e queria desafiar você a continuar seguindo a gente aqui no Instagram. Eu vou deixar essa live salva aqui se você puder compartilhar com alguém. E acompanha a gente aí que eu vou tentar, como disse, dar a minha contribuição, ajudar naquilo que eu puder, para que o reino de Deus, para que o verdadeiro evangelho alcance mais pessoas, tá bom? Um abraço a todos vocês, muito obrigado aí pela participação, a gente tá junto. Se quiser bater um papo comigo aí depois desse ambiente aqui de live, só fazer um contato aí nesse aviãozinho, e aí a gente vai batendo papo, mas é isso. Deus abençoe vocês, tenham todos aí um restante de sábado muito abençoado, domingo abençoado também, e a gente se vê aí na próxima live. Já já eu tô de volta aqui para falar mais sobre esse assunto e continuar fomentando essa reflexão. É isso, gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.